Qual é a diferença entre as outras, da logoterapia para as outras abordagens psicoterapêuticas, você saberia dizer? Então, a logoterapia ela surgiu, você não pode pensá-la de maneira indissociada da vida do criador, Ah, né? Então, o Viktor Frankl, né, que acabou ali na primeira metade do século XX, tendo uma série de experiências, né, como a gente sabe, foi um momento muito conturbado da sim. nossa história. É. Então, ele, como um jovem judeu vivendo ali em Viena, que é o berço da psicoterapia, né, lá Áustria. na Áustria, exatamente, lá onde Freud, Adler, Moreno, tantos outros, enfim, trabalharam. E realmente é a capital, é a meca da psicoterapia, né? E ele sempre foi um jovem muito inquieto, né, intelectualmente e tudo mais, e sempre se interessou muito por filosofia e acabou também nesse percurso sendo, vamos dizer assim, testemunha e vítima desses acontecimentos, né? Passou ali pela Primeira Guerra Mundial, era criança, adolescente, depois na Segunda Guerra Mundial veio ali enfim, ser prisioneiro dos nazistas, né? Ele, como judeu, ficou quase 3 anos internado em 4 campos de concentração. E o diferencial que eu poderia identificar logo de cara, assim, é a preocupação com essa necessidade de integrar uma perspectiva de sentido da vida como um motor de uma vida plena, uma vida realizada, que reflete na saúde mental de cada um de nós. Então, assim, a psicoterapia, ao menos se a gente pensar com a psicanálise, ela surgiu, assim, num modelo mecanicista, realmente inspirado na física da época, né? Então, Como? o Freud pensava ser um cientista mesmo, assim, ele Sim. escrevia cartas para Einstein dizendo, ó, meu caro colega e tal. Então, a ideia toda, por isso que chama psicodinâmica, né? Esse dinâmica, para se referir a essas abordagens do inconsciente, etc., exatamente da física, essa ideia realmente de um mecanismo. Ela é uma coisa mais. Era mais fria a análise do que o Bastante. respeito à pessoa humana e tal. Era mais uma coisa assim. Como é que funciona essa máquina do cérebro? É mais isso? Seria a máquina da mente, ele Sim. queria fazer uma mecânica da alma. Hum. Então, assim, no final das contas, tudo se resumiria à atividade do que Freud chamou de aparelho psíquico, né? Hum. Então, a pessoa humana era meio que reduzida, ao menos segundo a crítica de Frankl, é um Ah, mecanismo. sim, entendi. Então, se você souber operar o mecanismo, que é baseado nessa coisa de equilíbrio de tensão, assim, você tem uma estrutura ali, Sim. enfim, um aparelho, é uma máquina mesmo, né? Mecanicamente. Se você introduz pressão, gera um aumento da tensão, tem que ser liberado, entendeu? Sempre buscando um Sim. equilíbrio. Então, assim, de uma maneira mais, talvez, grosseira, ou então mais simplificada, a psicanálise realmente via o ser humano assim, e isso acabou num processo de degradação realmente da figura da pessoa humana. Ah, é? E assim, a crítica de Frankl veio nisso, inclusive nesse momento tão trágico da humanidade, quando ele disse, olha, a pessoa humana é muito mais do que um aparelho psíquico. Ele humanizou, então, a coisa, que era mais como máquina. Aí Vamos ele, tratar uma máquina. Bota o óleo aqui, tira. mais ou menos, ele se propôs a esse desafio de rehumanizar a psicoterapia, né? Então, Eu acho que ele via o humano muito maior do que essa necessidade do Freud de colocar as coisas em um limite, né? Vou traduzir aqui no que se conhece sobre o humano. Eu acredito que Frankl visualizou o humano como algo muito mais amplo, né? Tanto que ele traz autotranscendência, ele traz a busca de sentido, ele traz coisas que vão além da mente, além dessa dinâmica. E isso faz com que a gente sinta as necessidades humanas muito mais contempladas, né? A psicanálise e outras psicoterapias trazem muito essa coisa reducionista e determinista, né? A logoterapia, não. Ela, por causa do sentido e por causa da questão da pessoa espiritual que o Frankl fala, né? Que são conceitos que são mais profundos, mas ela amplia essa percepção de homem, né? O homem que tem liberdade e responsabilidade de definir a sua vida para além das circunstâncias, para além dos contextos limitadores, né? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, independente do que se imponha, né? E isso, eu acho que é um grande trunfo na logoterapia. Eu uso muito isso com os meus pacientes, né? Assim, além de tudo que está aqui no seu contexto, você pode fazer escolhas diferentes. Sim.
Mas essa talvez seja, esse seja o maior conflito da pessoa. Na nossa vida religiosa, vamos dizer assim, de igreja, a gente fica pensando o que é que nos leva, vamos supor, a pecar. É a nossa escolha, ou a nossa história, ou a nossa educação, ou o nosso meio. É tudo um pouco, né? Genética. Então, como é que você vai dizer? É tudo culpa sua quando você escolheu fazer alguma coisa. Não dá para ser sempre preto ou branco, né? Tem muitas influências, né? Claro, claro. A ideia de Franklin não é dizer que a gente não está sob, vamos dizer assim, a égide desses, sob a influência de todos esses condicionantes, né? Ele não nega isso porque é até uma realidade óbvia da nossa natureza humana, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem pais, ou seja, recebeu uma carga genética que não escolheu, a gente não escolheu nossos pais, a gente não escolheu o lugar onde a gente nasceu, a cultura em que a gente se desenvolveu, a nossa nacionalidade, tem uma série de coisas, enfim, que atravessam a nossa liberdade. Mas atravessar e condicionar a liberdade é diferente de falar que a liberdade não existe. Então, a responsabilidade do ser humano é a partir dessa condição de ser, vamos dizer assim, condicionado. O desafio é mostrar o incondicionado, que é exatamente a liberdade da pessoa espiritual que tem condições de alguma maneira, administrar todas essas influências, né? Então, a abordagem, por exemplo, logoterapêutica, não é de chegar e culpar a pessoa por tudo aquilo que aconteceu, olha, você é responsável, livre, etc., mas sim dizer, bom, e a partir de agora? Qual é o seu espaço de liberdade? Quais são as possibilidades que você vislumbra para a sua vida? Porque a gente constrói a nossa vida a partir dessas possibilidades que a vida vai colocando na nossa mão. Então, a gente é desafiado ao tempo todo a transformar essas possibilidades em realidades, a incorporar isso para o real, né? E, para Franklin, o critério nessa caminhada, aquilo que vai nortear, o que deve ser essa parcela, como é que a gente vai construir essa parcela da realidade que só cabe a nós, a cada um de nós, ele vai chamar esse critério de sentido da vida. Então, existe em cada situação de vida um sentido que nos chama, um sentido que não é fruto do nosso aparelho psíquico, entende? É algo que tem, vamos dizer assim, uma objetividade própria, que a gente não inventa, que a gente descobre e busca realizar na maior parte. Enfim, essa é a nossa tendência, né? Por isso que ele diz que a nossa liberdade ela é dinamizada por uma vontade de sentido. A nossa liberdade se inclina a buscar sentido. A gente procura essa justificativa que, no fundo, como eu falo aqui no livro A Ética do Sentido da Vida, é uma justificativa moral para a existência. Então, assim, você se realiza num universo ético. E as outras psicoterapias que Frankl critica era praticamente inexistente, porque não havia espaço para falar de liberdade. Sim. E quando você tira a liberdade da equação, você tira a dignidade da pessoa humana.